Sabe quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial? A primeira imagem que vem à cabeça é trincheira, né? Lama, um combate parado no tempo. Mas essa é só a superfície da história. Por baixo de tudo isso, estava rolando uma das maiores e, com certeza, mais rápidas revoluções tecnológicas de todos os tempos. E ela foi forjada, literalmente, no calor da batalha. Olha só que frase forte! Ela resume perfeitamente o espírito daquela época. Era um tempo de transição total, onde a coragem humana, o aço dos pilotos, era levada ao limite por máquinas de madeira, sabe? Máquinas super frágeis, experimentais, que estavam prestes a mudar para sempre o jeito de se fazer guerra. É isso. A necessidade desesperada de ter qualquer vantagem no campo de batalha acabou transformando a guerra numa verdadeira incubadora de tecnologia. A gente está falando de um salto de décadas em apenas 4 aninhos. Foi algo absurdo. Então, hoje a gente vai mergulhar em 5 áreas-chave dessa transformação. Primeiro, vamos entender o que foi esse laboratório de 1914. Depois, a gente passa pela revolução nas comunicações, o salto inacreditável da aviação, a guerra invisível das mensagens secretas e, por fim, como a produção em massa se tornou uma arma decisiva. Imagina o cenário. A guerra empacou nas trincheiras e o conflito era numa escala industrial, gigantesca. As táticas antigas simplesmente não funcionavam mais. A única saída era inovar. E inovar rápido. Essa urgência foi a mãe de invenções que, como a gente vai ver, definem o nosso mundo até hoje. O primeiro grande problema era gigantesco. Como coordenar milhões de soldados se a artilharia inimiga vivia destruindo as linhas de telefone? A solução parecia coisa de ficção científica para a época. A telegrafia sem fio, o rádio. Pela primeira vez na história, era possível mandar mensagens complexas pelo ar, sem nenhum fio conectado. Claro que essa nova tecnologia sem fio estava longe de ser perfeita, mas já foi suficiente para começar uma era completamente nova de táticas militares. Ela abriu a porta para uma coordenação em campo que até aquele momento era simplesmente impensável. E aqui a gente vê a realidade da coisa. Os primeiros rádios de campo não eram nada parecidos com o que a gente tem hoje, né? Eram uns trambolhos enormes, pesadíssimos, que precisavam de mulas para carregar. E mais, eles não transmitiam voz, era só o bip-bip do código Morse. E o alcance dependia totalmente do clima. Mesmo com tudo isso, eram revolucionários. E essa revolução em terra levantou uma pergunta ainda mais complicada. Se a guerra estava se expandindo para uma nova dimensão, para cima, para o céu, como é que a comunicação ia acompanhar? A resposta para essa pergunta leva a gente para o céu, para a aviação. Pensa só. Em 1914, o avião era uma invenção com pouco mais de 10 anos de vida. 4 anos depois, em 1918, já era uma arma de guerra super sofisticada e mortal. A evolução foi vertiginosa. Olha essa linha do tempo, ela mostra o quão rápido tudo aconteceu. Em 1914, avião servia basicamente para espiar o que o inimigo estava fazendo. 2 anos depois, já existiam caças feitos para derrubar outros aviões. Em 1917, a gente já via batalhas aéreas gigantescas, com mais de 100 aviões para cada lado. Foi uma escalada tecnológica sem precedentes. Essas imagens aqui mostram perfeitamente essa mudança. De um lado, o balão de observação, uma tecnologia do século XIX, super vulnerável, parada. Do outro, o combate aéreo, dinâmico, rápido, letal. E essa transição absurda aconteceu em pouquíssimos anos, tudo empurrado pela brutalidade da guerra. E aqui a gente vê o resultado. No fim da guerra, os caças não eram mais só aviões com uma arma amarrada. Eles tinham metralhadoras sincronizadas para atirar através da hélice sem destruir ela, motores muito mais potentes e até os primeiros testes de camuflagem para se esconder no céu. Era outro mundo. Ok, então agora a gente tem o rádio transmitindo ordens pelo ar e aviões vendo tudo lá de cima. O segredo virou uma questão de vida ou morte. A pergunta passou a ser: como é que se mantém uma comunicação secreta quando qualquer um pode, teoricamente, interceptar a mensagem? A resposta, claro, estava na criptografia. A Primeira Guerra foi, na verdade, o primeiro grande confronto de inteligência de sinais da história. Uma batalha de códigos e cifras que teve consequências tão devastadoras quanto as batalhas de verdade no campo. O principal método que a Alemanha usava, a criptografia de substituição, parecia a prova de falhas. Funcionava com um livrão de códigos secreto. Cada palavra correspondia a um número.
Para quem interceptasse, a mensagem era só uma sequência de números sem sentido. Parecia impossível de quebrar. Mas não era impossível. E a prova disso é a história incrível do telegrama Zimmermann. Em 1917, a Alemanha mandou uma proposta secreta para o México, oferecendo ajuda para eles reconquistarem territórios perdidos para os Estados Unidos. O que eles não contavam é que a inteligência britânica, numa unidade super secreta chamada Sala 40, interceptou a mensagem. E os criptoanalistas geniais de lá conseguiram o impossível. Eles quebraram o código. E para ter uma noção do tamanho do impacto, olha só o que o historiador David Kahn falou sobre isso. A decifração desse único telegrama mudou o rumo da guerra. Isso provou que a guerra da informação tinha se tornado tão decisiva quanto a guerra com balas e bombas. Porque quando o conteúdo desse telegrama foi revelado para o público americano, a reação foi de fúria total. E foi essa indignação que ajudou a empurrar os Estados Unidos, que até então estavam neutros, para dentro da guerra. E isso basicamente selou o destino do conflito. Mas pensa bem, todas essas tecnologias, rádios, aviões, até os primeiros tanques, precisavam ser produzidas numa escala gigantesca. E isso leva a gente para a última grande inovação que foi impulsionada pela guerra, a aplicação da produção em massa no esforço militar. E o personagem principal dessa revolução foi Henry Ford. Um pouquinho antes da guerra, em 1913, ele aperfeiçoou a linha de montagem móvel na sua fábrica de carros, uma inovação que não mudou só a indústria, mas a própria ideia de como se produz as coisas. 93 minutos. Guarda esse número. É impressionante. Antes da linha de montagem, levava mais de 12 horas para montar um carro, um Ford modelo T. Depois, esse tempo caiu para 1 hora e 33 minutos. Foi uma revolução na eficiência. Com a guerra, essa mesma lógica de eficiência extrema foi aplicada diretamente na produção militar. As fábricas de carros foram convertidas para fazer caminhões, tanques, motores de avião, tudo numa velocidade recorde. A capacidade de produzir mais e mais rápido que o inimigo virou por si só uma arma estratégica fundamental. E é aqui que a gente amarra tudo. O rádio, a aviação comercial, a criptografia que hoje protege nossas senhas e os métodos de produção em massa que fabricam quase tudo que a gente usa, todos eles têm raízes profundas nesse laboratório tecnológico que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi, sem a menor dúvida, uma catástrofe humana. Mas, olhando por esse outro lado, foi um dos maiores aceleradores de inovação da história. É um lembrete meio sombrio de como a necessidade, mesmo a pior delas, impulsiona a criatividade. As tecnologias que nasceram ali continuam moldando nosso mundo até hoje. E aí, que outro tema vocês gostariam de ver por aqui? Deixem suas ideias nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.